Imagina um ratinho, não qualquer um, mas um ratinho curioso, esperto, que acorda todos os dias com um único objetivo: encontrar o queijo perfeito. Mas o que esse queijo representa? Dinheiro? Liberdade? Segurança? Na verdade, o queijo pode ser tudo isso e muito mais. E neste vídeo você vai entender como a jornada do ratinho em busca do queijo é exatamente como a sua vida financeira. Vamos começar? Todo mundo nasce como um ratinho. A gente corre, trabalha, se esforça, mas nem sempre entende para onde está indo. A maioria dos ratinhos corre sem direção, só seguindo o cheiro do queijo. Vê alguém ganhando dinheiro com algo e vai atrás também. Vê uma oportunidade brilhando e pula sem pensar. Mas o ratinho esperto, o rato investidor, aprende que o queijo de verdade não está no impulso, mas no plano. E aí entra a educação financeira. Educação financeira é o mapa do labirinto. Sem ela, você só corre. Com ela, você entende os caminhos, evita as armadilhas e descobre os atalhos. A primeira coisa que o ratinho precisa saber é: nem todo queijo vale a pena. Tem queijo com veneno, tem queijo que só parece bom. E tem aquele que, mesmo sendo pequeno, leva você para o caminho certo. Então, me responde uma coisa. Você já parou para pensar qual é o seu queijo? Qual é o objetivo real do seu dinheiro? Comenta aí agora, porque entender o seu queijo muda tudo. Agora, vamos falar de um conceito simples, mas poderoso: gastar menos do que se ganha. Parece básico, né? Mas a maioria dos ratinhos entra no labirinto e, em vez de juntar pedaços de queijo para montar uma reserva, sai roendo tudo no caminho. Queijo que entra, queijo que sai. Resultado? Nada sobra, nada cresce. O ratinho inteligente sabe que parte do queijo precisa ser guardada. E não é guardar de qualquer jeito. É guardar em lugares onde o queijo se multiplica. Isso é um investimento. É você pegar um pedaço do queijo e deixar ele criando filhotinhos para você. Agora, vem outra parte importante: entender os tipos de queijo. Nem todo queijo é igual. Tem queijo que vence rápido. Tem queijo que dura anos. Tem queijo que derrete e desaparece. E tem queijo firme, que segura firme com o tempo. Vamos falar de alguns queijos financeiros, começando por um dos mais conhecidos. O CDB é como aquele pedaço de queijo que você empresta para o banco. Ele usa, te agradece e depois te devolve mais. Só que nem todo CDB é igual. Alguns são queijos pequenos que voltam rápido, mas com pouco ganho. Outros exigem mais paciência, mas voltam bem maiores. Outro tipo de queijo é a LCI e LCA. São queijos especiais, isentos de impostos. Sim, o ratinho aqui não paga a mordida do leão nesses casos. Mas tem um detalhe: são queijos que precisam ficar guardados por um tempo. Se você tentar comer antes da hora, perde o sabor. Ou pior, perde o queijo. E aí vem o tal do CDI. Esse é o queijo referência. Todo mundo compara o rendimento com ele. Se o investimento rende 90% do CDI, é um queijo que cresce menos. Se rende 120% do CDI, aí o ratinho já começa a sorrir. Agora me diz, você já investiu em algum desses queijos? Qual te deu o melhor retorno? Comenta aqui embaixo que eu quero saber qual tipo de queijo você já experimentou. No mundo dos investimentos, mas a educação financeira não para só no tipo de queijo. O ratinho também precisa aprender a organizar sua toca. Isso significa controlar os gastos, planejar as saídas, saber onde o queijo está entrando e para onde ele está indo. Um ratinho desorganizado se perde no labirinto. A base da organização é o orçamento. Não tem como fugir. É sentar, abrir o papel ou o aplicativo e anotar tudo. Ganhos, gastos, sonhos, sim, até o sonho precisa estar ali. Porque o queijo do futuro começa na anotação do presente. E falando em sonho, tem muito ratinho que acha que nunca vai alcançar o queijo grande, que só quem nasce rico chega lá. Mas deixa eu te contar um segredo. O queijo se multiplica para quem é consistente, quem guarda sempre um pedacinho,
Quem escolhe bem onde colocar? Quem não se desespera quando o caminho aperta? Você sabia que com apenas R$ 50 por mês, investidos em bons queijos por 30 anos, dá para montar um estoque gigantesco de queijo? É a força do tempo, do hábito, da constância. Agora, pensa comigo. Você tem feito isso? Ou ainda está correndo atrás do primeiro queijo que aparece? Me responde isso nos comentários, porque a forma como você enxerga o queijo muda tudo. Outro ponto que o ratinho esperto entende é que existe queijo fácil demais, aqueles que prometem milagre. Invista aqui e fique rico amanhã. Fuja. Queijo fácil demais tem ratoeira. O bom investidor sabe que o queijo bom é o que cresce no tempo certo, com segurança. E sabe também diversificar. Nunca coloca todo o queijo num só buraco. Diversificar é espalhar os pedaços para garantir que, mesmo se um der problema, os outros seguram o jogo. Educação financeira também é emocional. Tem ratinho que gasta para aliviar a ansiedade. Compra por impulso. Come o queijo todo quando tá triste. E isso destrói qualquer plano. Aprender a lidar com as emoções é parte da jornada. Por isso, crie metas. Sonhos reais. Dê nome para o queijo que você quer. Esse pedaço é minha viagem. Esse aqui é minha liberdade. Esse é meu futuro. Isso dá motivação, clareza, direção. E nunca se esqueça, o labirinto muda, a economia muda, os juros sobem, descem, os caminhos mudam. Mas o ratinho que tem educação financeira consegue se adaptar. Ele entende os sinais, muda de rota, aprende, evolui. Evoluir é sair da correria cega e começar a construir. Construir uma reserva, investir com sabedoria, pensar no longo prazo. Fugir da armadilha da dívida, do consumo sem sentido, do gasto que não leva a lugar nenhum, porque no final das contas, o queijo mais valioso não é o que você encontra por acaso, é o que você constrói. E o ratinho que entende isso, sim, vira o dono da toca. Mas o ratinho, mesmo cansado de tanto correr, ainda não tinha encontrado o queijo ideal. Aquele queijo dos sonhos, envelhecido na caverna da inteligência financeira. Então ele começou a perceber, talvez o problema não fosse o queijo, nem o labirinto, mas a forma como ele enxergava tudo aquilo. Ele se lembrou de algo que ouviu de outro rato mais velho, o rato sábio. Quem corre atrás do queijo morre com fome. Quem aprende a plantar o queijo vira dono da caverna. E foi aí que tudo mudou. Nosso ratinho decidiu parar de correr e começar a estudar. Abriu o primeiro livro de educação financeira como quem morde um pedaço de queijo curado. Descobriu que gastar mais do que ganha era como roer um queijo mofado. Parece gostoso no começo, mas dá dor de barriga depois. Entendeu que guardar dinheiro é como enterrar um pedaço de queijo para deixar envelhecer. Quanto mais tempo, mais valor. E foi nesse caminho que ele conheceu os primeiros conceitos de investimento. O primeiro, reserva de emergência, um potinho onde ele deixava alguns pedacinhos de queijo para os dias de tempestade no labirinto. Porque sim, até ratinho esperto sabe que queijo não nasce em árvore. E emergência não manda aviso. Depois veio o CDB, um tipo de queijo firme, que rende mais que o pote tradicional, a poupança. O rato aprendeu que se emprestasse seus queijos para os humanos, os bancos, eles devolveriam mais queijo depois de um tempo, mas ele também descobriu o CDI, o índice que mostra o quanto os bancos estão pagando por esses queijos emprestados. Era como se o CDI fosse o termômetro da queijaria financeira. Se estivesse alto, era melhor negociar. Se estivesse baixo, era hora de guardar e esperar o momento certo. Nesse ponto, me responde uma coisa aqui. Você já sabe onde está o seu queijo hoje? Ele está no lugar certo? Ou você só está correndo? Igual o ratinho no início da história? Comenta aqui e não parou por aí. O ratinho começou a pesquisar sobre LCI e LCA. Esses queijos eram diferentes. Não tinham mordida do leão.
Sim, o famigerado imposto de renda. Investimentos isentos, seguros e com aroma de inteligência. A LCI vinha dos humanos que emprestavam para o setor imobiliário. Já a LCA vinha da agricultura, da terra, do campo. O ratinho olhou e pensou: então tem queijo brotando até do chão agora? Que mundo maluco! Mas ele entendeu que esses queijos não eram mágicos. Tinham prazo, tinham regras. Era preciso ficar quietinho, sem morder por um tempo, para depois colher mais. A paciência, ele viu, era a maior aliada do rato investidor. Nesse momento, nosso ratinho começou a montar sua própria queijaria. Separou queijos de curto prazo para roer nos momentos difíceis, outros queijos mais duros e valiosos que deixava envelhecendo, cada um com uma função. Ele aprendeu o valor da diversificação, e foi nesse momento que ele encontrou um novo tipo de queijo: o conhecimento. Um queijo invisível, mas que deixava o cérebro mais forte e a visão mais clara. E é aqui que eu te pergunto: você já está construindo sua queijaria? Ou ainda está vivendo de farelo dos outros? Responde aí nos comentários. Nosso ratinho passou a anotar tudo. Cada pedaço de queijo que entrava, cada pedaço que saía, ele fez um orçamento. Olhou para o espelho e disse: não serei mais rato de laboratório, serei o rato investidor. E com isso ele aprendeu que riqueza não era quantidade de queijo, mas liberdade para escolher em qual corredor do labirinto ele queria andar. Ele já não era mais um ratinho perdido. Agora ele traçava o próprio mapa. Sabia onde estavam as armadilhas, os gastos impulsivos, as dívidas com juros altos, os queijos falsificados, aqueles que prometem retorno fácil e rápido demais. E, aí só para saber, qual foi o pior queijo que você já mordeu na vida? Aquele que parecia uma oportunidade e virou prejuízo? Deixa aqui nos comentários para alertar outros ratinhos. A essa altura, o ratinho já não se impressionava com armadilhas enfeitadas. Ele conhecia os perigos dos cartões de crédito, que pareciam um queijo grátis, mas vinham com armadilhas escondidas nos cantos escuros do labirinto. Também aprendeu a desconfiar de dinheiro fácil, ofertas milagrosas, promessas de dobrar o queijo da noite para o dia. Nada disso enganava mais o ratinho. Em vez disso, ele focou em produtividade, criou hábitos, estipulou metas, começou a guardar parte de cada pedaço de queijo que ganhava. Entendeu que o futuro do ratinho investidor não estava no tamanho do pedaço, mas no tempo em que ele deixava aquele pedaço maturar. E foi aí que ele entendeu o real valor dos juros compostos. Cada migalha poupada se transformava, com o tempo, num banquete. O queijo se multiplicava sozinho, como se cada pedaço começasse a gerar novos pedacinhos. Era o milagre do tempo agindo junto com a inteligência. E se você chegou até aqui, me conta. Você já está deixando seu queijo trabalhar por você ou ainda troca ele por qualquer distração no caminho? Esse é o canal Manual do Conhecimento, onde a gente ensina você a parar de correr atrás do queijo e começar a criar sua própria queijaria. E essa foi só uma das trilhas do nosso labirinto. Nos próximos vídeos, o ratinho vai explorar caminhos ainda mais secretos. Vai descobrir queijos escondidos em investimentos alternativos. Vai enfrentar as armadilhas emocionais e até construir sua própria colônia de ratinhos investidores. Então, pega seu mapa, limpa os bigodes e continua com a gente. Porque aqui, até o menor dos ratos pode virar dono da maior queijaria do mundo.